Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar discutindo o sociólogo Max Weber e hoje nós vamos abordar a ideia da racionalidade e do desencantamento do mundo a partir da perspectiva da sociologia compreensiva. Na aula anterior a gente estava discutindo os tipos ideais de ação social dentro da perspectiva do Weber e a gente pode dividir esses tipos ideais em dois grupos: os menos racionais ou os não racionais e as ações mais racionais. Então, nós temos aqui, no primeiro grupo, ação tradicional e ação afetiva, que são as ações que se baseiam, né, na afetividade, nos hábitos de comportamento, que vão orientar o comportamento dos indivíduos. Então, elas são as ações menos racionais. Nós temos também, né, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins, que são, né, ações mais racionalizadas, que vão orientar o nosso comportamento. Dito isso, é importante a gente partir da perspectiva de que, segundo Weber, a sociedade ela passa por um processo de complexificação da vida social, né? Para a gente entender essa ideia de complexificação da vida social, é importante a gente levar em consideração o seguinte: a diferença que há entre a ideia de comunidade e a diferença que há entre a ideia de sociedade. Primeiro, para a gente pensar a comunidade, o que seria uma comunidade? Como ela se caracteriza? A comunidade ela se caracteriza, sobretudo, por uma baixa densidade demográfica. Então, aí você tem poucas pessoas compartilhando o mesmo território e a relação entre essas pessoas ela se dá de maneira muito próxima, muito direta. Então, o que orienta a relação entre esses indivíduos, sobretudo, são as características afetivas e as características tradicionais. Então, há um predomínio desse tipo de ação nesse modelo de organização social que é a comunidade, diferentemente da sociedade. A vida em sociedade, primeiro a sociedade ela se caracteriza por uma alta densidade demográfica, então você tem aí muitas pessoas vivendo, né, num território determinado. Portanto, como é um número muito grande de pessoas, as relações que a gente estabelece dentro de uma sociedade, elas não são necessariamente relações diretas. Eu não conheço todo mundo que vive na minha cidade. Eu não interajo diretamente com todo mundo que vive na minha cidade. Então, a vida em sociedade ela se torna uma vida mais complexa. E essa vida mais complexa, ela implica também na ampliação dos conflitos. Então, há mais conflitos dentro da sociedade. Para a gente conseguir conter esses conflitos ou resolver esses conflitos, é importante que a gente passe, né, ou crie um processo, racionalize, na verdade, as nossas relações sociais. E de que forma que dá essa racionalização das nossas ações sociais, das nossas relações sociais? Através da criação de leis, através da criação de normas que vão regulamentar a nossa vida em sociedade. Só que as leis e as normas que existem dentro da sociedade, elas são criadas, sobretudo, a partir de duas características fundamentais, de maneira racional e de maneira impessoal. Para eu criar uma lei, eu não levo em consideração um indivíduo específico, ou se esse ou aquele indivíduo gostou ou deixou de gostar dessa lei. Eu crio a lei da maneira mais racional possível para que ela possa atender o interesse dessa sociedade. Então, cada vez mais dentro das sociedades, os sentimentos e as tradições eles vão sendo deixados cada vez mais de lado e passa a predominar sempre, né, no nosso comportamento social, nas nossas relações sociais, a ideia da racionalidade. Para a gente pensar em exemplos, né, para ir diferenciar essa questão da racionalidade ou da vida em comunidade, da vida em sociedade, a gente pode levar em consideração o seguinte: né, quem já comprou fiado em algum lugar? Você chegou num lugar lá, numa mercearia, num barzinho, numa padaria e comprou fiado. Então, o que é comprar fiado primeiramente, né? É você vender ou comprar a crédito, tendo como base a confiança. Então aqui, quem vende fiado para um determinado indivíduo, para uma determinada pessoa, normalmente é um pequeno comerciante que vai fazer isso e ele vai vender para quem? Para quem ele conhece. Então ele não vai vender fiado para uma pessoa que ele nunca viu na vida. Ele vai vender fiado para uma pessoa que ele adquiriu alguma confiança
ou, né, a qual ele já conhece, às vezes sabe onde mora, às vezes vendeu, né, vendia para a avó, vendia para a mãe, e agora está vendendo para essa pessoa fiado. Porque aqui tem a questão da afetividade, tem a questão da tradição, que envolve esse tipo de relação social. Porque, né, o comprar, o vender ou comprar em qualquer estabelecimento é uma relação social, né? A gente executa aí uma ação social. Então, a gente pegar a ideia do comprar fiado ou vender fiado, ele está muito relacionado a essa ideia de comunidade, né? Ele ocorre em pequenos comércios, em determinados lugares onde o proprietário daquele comércio ele já conhece de longa data a pessoa que está comprando. E se essa pessoa não pagar, o que que acontece? Vai acontecer um constrangimento social daquela pessoa. Ela vai ficar com vergonha de voltar naquele lugar enquanto não pagar, essas coisas. Mas não tem uma implicação mais ampla em relação a isso. Agora, a gente consegue chegar no super mufato, né, que predomina na cidade de Londrina, a gente consegue chegar no mufato e comprar fiado? Não dá para chegar lá e conversar e falar, olha, eu esqueci o dinheiro, estou sem dinheiro agora, eu consigo comprar aqui umas coisinhas e depois eu volto e pago? Não, porque dificilmente eu conheço o gerente, conheço a pessoa que trabalha naquele lugar, então eu não vou conseguir estabelecer uma relação nem de tradição e muito menos de afetividade dentro daquele espaço que vai permitir com que eu compre fiado. Como que se soluciona essa ideia? Eu até posso não ter dinheiro e conseguir comprar no fato? Posso, mas como? Se eu tiver crédito, se eu tiver um cartão de crédito. Mas para eu ter um cartão de crédito, qual é a implicação disso? Para que a pessoa possa ter um cartão de crédito, antes de tudo, ela tem que ter um CPF, né? O que é o CPF? É o cadastro de pessoa física. Então, só as pessoas que são cadastradas nesse banco de dados aí, nacional, né, que tem no território nacional todo, só os que estão cadastrados nesse vão poder ir ao banco e lá no banco poder abrir uma conta. Se você não tiver CPF, se você não tiver CPF, você não abre uma conta no banco. Com o CPF você pode fazer isso. Só que você vai ter um crédito ilimitado para poder comprar o que você bem entender? Não. Então, o que vai determinar o crédito que você vai ter ou não dentro do banco não é se você conhece o gerente, se você é uma pessoa bacana, se você é uma pessoa legal. Não. O que vai determinar é um processo extremamente racionalizado. Primeiro, identificar qual é a sua renda mensal, identificar se você tem um emprego fixo, se você não tem um emprego fixo. Então, todos esses elementos, que são elementos racionais, que independem da pessoa que você é, eles vão ser fundamentais para que você consiga, então, ter um cartão de crédito e a partir disso estabelecer um limite aí que você vai poder ter no cartão de crédito. Então, os valores aí de crédito que você vai ter no cartão de crédito, eles vão ser determinados por elementos racionais. E aqui a gente passa por um processo de burocratização da vida social, né? O que é essa burocratização da vida social dentro da perspectiva weberiana? A ideia de burocracia para o Weber, ela não é aquela ideia que a gente tem de senso comum da burocracia, que você vai numa repartição pública e aí você tem que assinar um monte de papel e isso daí não, né, não dá sequência, é um negócio enrolado e tal. Não. Na perspectiva do Weber, a burocracia ela é nada mais, nada menos do que um sistema baseado em contratos, baseados em leis e documentos que vão garantir a previsibilidade, o controle e a estabilidade das relações sociais. Então, se você tem um processo burocrático, ele permite que você controle essas relações sociais. Por isso que, né, nesse processo de racionalização da vida social, que a gente vai ter leis, que a gente vai ter normas racionais e impessoais que vão passar a organizar a nossa vida em sociedade, a gente tem aqui também um processo de burocratização da vida social. E é justamente essa constante racionalização, essa constante burocratização da nossa vida social que vai levar aquilo que o Weber vai chamar de desencantamento do mundo. Para a gente compreender a ideia de desencantamento do mundo, é importante a gente levar em consideração que a religião ela tem um papel muito importante para se pensar essa questão. O Weber vai analisar num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo o papel que o protestantismo teve
na constituição do capitalismo moderno. Então, um dos elementos que levou ao surgimento do capitalismo moderno foi também a ética religiosa, característica do protestantismo. O Weber vai analisar aqui, sobretudo, o protestantismo calvinista e a nova interpretação que a religião protestante ela dá para a ideia do trabalho. Então, nós temos aqui uma superação da concepção ambivalente de trabalho, característica de uma cultura judaico-cristã da Idade Média, que pensava o trabalho como algo fundamental para a reprodução da nossa vida biológica, mas também via o trabalho como algo indesejável. A partir da Reforma Protestante, com Lutero, a gente tem uma nova interpretação do trabalho, o trabalho entendido como uma vocação agora. E a partir do calvinismo, sobretudo, o trabalho ele adquire um caráter mais radical ainda e mais racional, vamos dizer assim. O trabalho ele não é só uma vocação, mas ele é fundamental para a gente estar cada vez mais próximo de Deus. Então, é através daquilo que a gente produz que a gente se aproxima de Deus. O Weber vai falar muito da questão da racionalidade religiosa. E o que caracteriza essa racionalidade religiosa são dois elementos. O primeiro deles é a ideia de desenfeitiçação da natureza, ou seja, quando a religião ela passa a abandonar as crenças e os mitos que organizam essa religião. E a outra é quando essa religião ela passa a se organizar em torno de uma ética racional, né? Apenas aquilo que é considerado racionalmente ético que possui um valor religioso. O protestantismo também ele se caracteriza pela ideia da predestinação. A ideia de que, né, Deus escolhe aqueles que serão salvos, mas é possível, segundo o protestantismo calvinista, identificar na realidade elementos que identifiquem se nós somos eleitos de Deus. E é por isso que nessa ideia da predestinação, quais são os elementos, então, que a gente tem que seguir para saber se nós somos um dos eleitos de Deus ou não? É a ideia da ética da vida baseada no trabalho metódico e racional. Então, aqui, o protestantismo ele vai desenvolver um novo ethos, né? E o ethos seria entendido aqui na perspectiva do Weber como um conjunto de valores culturais. E esse novo ethos, que é originado pelo protestantismo, é um ethos que encoraja a acumulação de capital, coisa que antes, na Idade Média, o cristianismo da Idade Média, ele condenava. Então, o lucro por juros ou obter lucro pelo seu trabalho era visto como uma usura, era visto como um pecado. Com o protestantismo, a gente tem uma modificação, uma nova interpretação sobre essa ideia do lucro, até porque um outro ponto que demonstrava se você estava no caminho certo, né, vamos dizer assim, para ser salvo por Deus, era justamente a questão da prosperidade econômica. Então, esses eram elementos que você conseguia identificar se você era ou não predestinado à salvação. E se você não trabalhasse bastante, não tivesse lucro? Isso, para que você tivesse essas indicações, então, vamos dizer assim, você teria que trabalhar muito mais, porque você não estava seguindo exatamente essa ética do trabalho. Então, nós temos aqui uma ética religiosa do trabalho, que vai se caracterizar, sobretudo, pela especialização profissional, pela burocracia especializada, pela educação econômica, sobretudo a educação econômica voltada para fins comerciais ou a educação financeira, que são elementos que vão caracterizar essa ética religiosa do trabalho. Então, o protestantismo ele passa a vincular a ideia da salvação do indivíduo não a uma contemplação ociosa e religiosa, mas sim a própria atividade do indivíduo dentro da sociedade. E aqui, essa ideia de prosperidade econômica também, o lucro, então, ele não é um fim ao ser alcançado através do trabalho dentro da perspectiva do protestantismo, mas ele é, né, uma consequência involuntária. Mas, apesar de ser uma consequência involuntária, ele é um sintoma da própria virtude do indivíduo que obtém lucro a partir do seu trabalho. Só que o que é importante a gente levar em consideração aqui também é a ideia de que o gasto desses lucros para fins próprios, ele é visto como uma idolatria, então ele é visto como um pecado. O lucro que você tem que gastar para o bem da própria comunidade. Então, você tem que reinvestir esse dinheiro, esse lucro, esse capital, né,
para gerar empregos, para beneficiar a sociedade como um todo. Então, essa racionalização da ideia do protestantismo ela vai ter um impacto muito grande na formação do capitalismo segundo a perspectiva weberiana. E é por isso, então, que ele vai colocar que essas são motivações particulares que vão orientar a relação do empresário com o trabalho e o enriquecimento, ou seja, isso que vai criar o espírito do capitalismo. Então, nós temos aqui, né, dois elementos que é importante a gente levar em consideração para a gente pensar não só a formação do capitalismo, mas a própria ideia de desencantamento do mundo. Com o desenvolvimento do capitalismo moderno, com o desenvolvimento do trabalho a partir da perspectiva do protestantismo, a gente tem, então, nesse processo de racionalização da vida social, um crescente processo de burocratização da vida social, que implica em maior controle, maior previsibilidade e maior estabilidade dentro das relações sociais. Então, isso o Weber vai ver como um aspecto positivo. Só que esse crescente processo de burocratização da vida social, ele também é contraditório. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele traz esse controle, essa estabilidade, ele cria também aquilo que o Weber vai chamar de jaula de ferro. O que é essa jaula de ferro? É quando a própria burocracia adquire vida própria e passa a condicionar toda a vida humana. Então, até as nossas capacidades espontâneas e intelectuais para solucionar problemas, ou até mesmo, né, para executar funções para o bem público, elas passam a ser determinadas por essa burocracia. Então, ao invés de organizar racionalmente para facilitar a nossa vida em sociedade, dirimir os conflitos sociais, essa burocracia ela passa a determinar a nossa própria vida social, ela passa a condicionar toda a nossa vida social. Então, os aspectos mais íntimos da nossa vida, elas também são determinadas em torno dessa burocracia. Então, esse desencantamento do mundo é um aprisionamento dos indivíduos dentro dessa ideia de racionalidade. E é isso, pessoal. Então, agora a gente encerra o conteúdo do Weber. A gente vai voltar a falar um pouco mais do Weber ainda quando a gente for falar dos poderes, mas isso a gente vai discutir quando for discutir a questão do Estado moderno, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.